Ora, bem-vindos pessoal a mais um Bancast. Eu sou o Luís Couto Real, tenho comigo Bruno Martins Soares, Luís Filipe Silva e temos um convidado que nos vai falar sobre uma atividade no mundo editorial que a maior parte das pessoas desconhecem, incluindo muitas pessoas que trabalham no mundo editorial, que é o Scout Literário. Para nos falar dessa função, temos o Simone Garzella, que é um Scout Literário que vive nos Estados Unidos. Hello, Simone. Olá, como é que vocês estão? Thank you so much for being here. Muito obrigado por estares aqui. Como eu estava a dizer em português, e tu és italiano, portanto não falas português, por isso nós vamos falar em inglês ou latim. Se quiseres podemos conversar em latim. Então, estava eu a dizer que na indústria editorial o leitor comum sabe que existem as editoras, as grandes editoras ou as editoras independentes, os agentes que representam os autores e depois, o elemento mais importante, o autor. Mas existem também os scouts literários. E, como eu estava a dizer antes de começarmos a gravação, eu só descobri a figura do scout literário há 10 anos, quando já estava há algum tempo a trabalhar na indústria. Era algo do qual eu nunca tinha ouvido falar. Portanto, o que é um scout literário, Simone? The literary scouts. Ok, então, os scouts literários são scouts de talentos na área dos livros e trabalham diretamente para as editoras e mantêm as editoras estrangeiras informadas sobre os novos livros que saíram e estão em alta, os livros que vão ser publicados nos próximos 2 ou 3 anos, para que os seus clientes, as grandes editoras estrangeiras para as quais os scouts trabalham, possam comprar os direitos dos livros antes da concorrência e tenham uma perspectiva abrangente sobre o que se passa no mercado, especialmente no mercado da língua inglesa. Porque, de outra forma, as editoras recebem o material maioritariamente dos agentes. E é claro, os agentes querem vender o que têm e nem sempre mantêm as editoras informadas de tudo aquilo que têm para oferecer. E usando o Scout, as editoras conseguem superar a sua concorrência e obter materiais e manuscritos mais antecipadamente que outras editoras do mesmo país. Posso confirmar que os agentes literários enviam milhares e milhares de livros diariamente. É muito difícil acompanhar tudo o que os agentes enviam de Espanha, porque para Portugal, 90% dos agentes estão em Espanha. Representam todas as editoras americanas e as editoras inglesas, mas são agentes espanhóis, enviam muita coisa. E o Scout pode funcionar como uma espécie de filtro, certo? Sim, também, sim, claro. Porque os Scouts têm em consideração o seu cliente, o tipo de livros e géneros literários que publicam, não é? Yes, exactly. As you said, the scouts also. Sim, exatamente. Como disseste, os scouts também funcionam como um filtro e aconselham os seus clientes acerca do que devem comprar, quais são os livros mais importantes para se focarem, porque claro que há muita competição entre editoras, não só em Portugal, mas também entre editoras francesas, editoras alemãs, editoras gregas. Por isso, todas as grandes casas querem pôr as mãos no melhor material o mais cedo possível e numa fase preliminar. E é por isso que usam os scouts. Simone, can you give us an example? Simone, consegues dar-nos um exemplo de uma experiência que tiveste que fez uma grande diferença e que serviste numa determinada editora tão bem que correu muito, muito bem para a editora? Só para que os nossos ouvintes possam ter uma ideia. Can have an idea. Sim, bem, uma de que me consigo lembrar, por exemplo, foi a Anna Todd, em França, com a sua série, que teve resultados muito bons na sua editora, para a qual eu trabalhava. Basicamente, ela tinha um livro publicado originalmente online, no Wattpad,
Mas apesar de ter muitos leitores no Wattpad, o livro foi a leilão e foi comprado por uma grande quantia por uma marca da Simon Schuster, e foi aí que o burburinho começou num crescendo. E as grandes editoras internacionais, começaram a comprar os direitos de tradução e pronto, foi isso. Eu comecei a fazer pressão à minha editora em França para comprar os direitos, para agirem rapidamente, e acabou por ser um grande sucesso para eles. Penso que devem ter vendido cerca de 2 milhões de cópias e por isso ficamos todos muito satisfeitos. Eu fiquei orgulhoso. You were really happy and proud. Of course. E trabalhas nos dois sentidos ou só trabalhas de uma língua para as outras? Yeah, what I didn't say is that O que eu não disse foi que os scouts literários trabalham maioritariamente sediados nos Estados Unidos ou no Reino Unido, mas trabalham para editoras no estrangeiro, porque as editoras para quem os scouts trabalham querem comprar os direitos de tradução de livros britânicos ou livros americanos. E existem, claro, scouts que trabalham noutros mercados, como o espanhol ou o italiano. E sim, como scouts nós trabalhamos para editoras estrangeiras para que consigam comprar os direitos de tradução e, claro, trabalhamos para uma única editora em cada mercado e podes ter uma editora em França, ou no Brasil, ou na China. Bem, teoricamente podes trabalhar para as duas, desde que não haja um conflito de interesses entre elas. Fazer scouting para duas editoras que trabalham géneros completamente diferentes é fazível. De outra forma, se há conflito de interesses, não podes trabalhar para duas editoras que estão à procura da mesma coisa no mesmo país, porque vais tornar o teu trabalho inútil para elas, uma vez que elas vão estar a competir para obter os direitos para os mesmos livros. Ou seja, a vantagem de ter um scout é perdida nesse caso. Edge would be lost in that case. Yes, that was what I was going to ask. A literary scout. Sim, era precisamente o que eu ia perguntar. Um scout literário que trabalha nos Estados Unidos e que siga tudo o que acontece nos Estados Unidos vai ter de ter, idealmente, um cliente em cada país. Uma editora em Portugal, uma em Espanha, uma na Alemanha, e depois mandas as tuas sugestões e os teus materiais para todas as editoras que tens em diferentes países. Mas as editoras são diferentes, por isso podes ter uma editora em Espanha que só trabalha com não-ficção, uma editora em França que trabalha maioritariamente com Young Adult, uma em Portugal que publica tudo. Por isso tens de adaptar as tuas sugestões às características de cada uma. Of each, but we have a problem with the scouts. Mas há um problema com os scouts. O scout pode chegar-nos muito precocemente com uma dica que tem bastante burburinho, o sentimento é de que vai vender muito bem, por isso tens de adquirir os direitos muito rapidamente. E às vezes o scout contacta-nos antes do agente. Quando o agente fala connosco sobre o livro, nós já sabemos que o livro existe e essa é a grande vantagem de ter um scout. Mas quando todas as editoras têm um scout, a vantagem desvanece um pouco, porque nós contactamos os agentes, mas todos os outros scouts já contactaram e enviaram uma sugestão similar. Sentes que isto acontece? Sentes que isto é uma realidade? No, actually, I feel the opposite. Não, na verdade até sinto o oposto. Por exemplo, quando há uma editora num determinado mercado, contrata um scout, quer dizer, há muitas editoras no mesmo país a contratar um scout, porque percebem que há uma editora que tem um scout e que conseguem obter todos os grandes títulos, antes sequer deles se aperceberem da existência desses títulos. Por isso nem chegam a obter, nem sequer ouvem falar desses títulos. Mas pelo menos se tiverem um scout, bem, sim, todas as grandes editoras podem receber os mesmos materiais ao mesmo tempo. E podem ir a um leilão. Mas pelo menos ainda conseguem estar no jogo, têm a oportunidade de licitar num título, títulos que de outra forma nunca ouviriam falar. Something that the readers may not know is the auction.
Algo que os leitores podem não saber é o que é um leilão. Quando há mais do que uma editora interessada num livro, há um leilão. O agente contacta todas as editoras e quem pagar mais e oferecer as melhores condições é essa editora que fica com o livro. Portanto, há o leilão, e se não tivermos um scout é muito difícil ir ao leilão, porque quando se sabe da existência do livro, o livro já foi vendido. E isso acontece muito, por isso essa é a maior vantagem de ter um scout, sim, concordo. No, I was Ia falar sobre uma coisa, explicar algo sobre o que o Luís falou, que é qual é a tua área de especialização? Assumo que existam scouts que gostem mais de ficção, outros não ficção. Em qual é que tu trabalhas? Trabalhas com tudo? Do you work everything? I mean, I do everything, but Sim, trabalho com um pouco de tudo. Mas as editoras contratam scouts que se foquem sobretudo em não ficção. Por isso cobrimos muita não ficção e também os grandes títulos de ficção. fiction as well. Mas é isso, em termos de não ficção, fazemos uma triagem desde a antropologia à ciência pop, autoajuda, psicologia e para a ficção também cobrimos tudo, desde ficção literária aos grandes thrillers, fantasia e afins. The big thrillers, fantasy and such. What kind of sources do you have E que tipo de fontes tens? Sem revelar grandes segredos, como é que um scout habitualmente chega a novos livros que vão ser publicados? Falam com autores, com agentes, com as editoras, vão a convenções? Como é que encontras as tuas fontes antes dos outros? There are agents, of course, who come to you. And, they tell you what Bem, é um misto de várias coisas. Há os agentes que vêm ter comigo, claro, e dizem o que têm. Depois falamos com outras pessoas que estão no ramo, como editores ou pessoas que trabalham na indústria cinematográfica, por exemplo, scouts de filmes, porque há muita comunicação entre scouts literários e de filmes. Eles comunicam entre si e mantêm-se mutuamente informados sobre aquilo que vão ouvindo, sobre novos livros. E é isso, recebes informações falando com agentes e recebendo os materiais deles e falando com outros profissionais, especialmente com editores. Through other professions, especially editors. E é por isso que estás sediado em Nova Iorque, talvez? Ajuda a estar aí? Ajuda a estar dentro do mercado? Yes. Yeah, it does, of course. Sim, claro. Ser um scout é como ser os olhos e os ouvidos de uma editora no mercado onde estás sediado. The market you're based into. You were saying that Estavas a dizer que o middle grade está a descer um pouco neste momento. Que tipo de tendências estás a ver no mercado? O que está a acontecer de um ponto de vista geral que seria interessante sabermos? that would be interesting for us to know? It's hard, to give É difícil dar uma perspectiva geral, porque sinto que todos os mercados têm as suas peculiaridades. Mas, por exemplo, uma tendência geral que tenho reparado em vários mercados, mercados são diferentes como o francês e o checo, é um interesse crescente em fantasia, fantasia para adultos, e thrillers especulativos. E não tenho a certeza de como vai funcionar uma outra tendência internacionalmente, mas que está a crescer aqui, que é um súbito interesse em histórias de terror. Claro que isto é em termos de ficção. No que toca à não ficção, depende também do estado do mundo e do que está a acontecer em determinado momento. Estamos agora no inverno, vimos muitos livros sobre a Ucrânia e agora também estamos a começar a ver livros sobre direitos de reprodução, sobre estar grávida e os direitos civis da mulher. Tem havido uma tendência que já dura alguns anos sobre ativismo, que lidam com racismo e problemáticas de género. Uma tendência, por exemplo, da qual tenho ouvido falar, que até está a chegar de Portugal, é um interesse crescente nas questões YA LGBTQ. E por isso sim, acho que é um ponto onde quero chegar. Todos os mercados têm as suas tendências, mas em termos gerais eu diria que há um crescente interesse em fantasia madura. Interest in fantasy for adults. I already know the answer, but I think it's interesting for... Eu já sei qual é a resposta, mas acho que será interessante o leitor comum saber. Tu não podes ler tudo aquilo que achas que pode ser interessante,
Por isso, tens uma equipa de leitores, pessoas em quem confias que escrevem as suas opiniões para que tu tenhas uma sugestão. Há um livro e tu de facto recomendas ou não recomendas. Tens alguma equipa? Como é que isso funciona? So you have a team. How does that work? Yeah, I have, of course, some readers which help me get through the. Sim, tenho uma equipa de leitores que me ajudam com o volume de propostas que recebo, uma vez que recebo cerca de 30 manuscritos por dia, em circunstâncias normais, e antes das grandes feiras literárias haverei de receber muito mais. A única coisa que eu peço aos meus leitores é que justifiquem bem a sua escolha. Quer dizer, eu nunca questiono o seu gosto, mas preciso que eles me digam em termos claros porque é que eles pensam que um livro é digno de ser perseguido ou não. Desde que me digam de forma clara as razões pelas quais um livro é bom ou mau, eu respeito o gosto deles. E claro, peço-lhes também que sejam o mais seletivos que conseguirem, para que não me recomendem todo e qualquer livro. Isso não seria bom para as editoras para que trabalho, porque não teriam tempo para analisar tudo o que lhes enviasse. Não há nenhuma fórmula científica, tudo se resume a gosto pessoal. Por isso é que é importante ter pessoas que consigam explicar o seu gosto pessoal e as decisões que tomam a respeito da qualidade de um livro. Do you find that since you work with several markets, uma vez que trabalhas com vários mercados, gostava de saber se consideras que os gostos são similares. Consideras plausível que pode haver um best-seller mundial ou sentes que há cada vez mais livros que podem ser vendidos globalmente? E se isto significa que os gostos são muito próximos entre culturas diferentes? Ou se há culturas que tu sabes que têm gostos particulares e que não vão vender noutros países? particular tastes that will not sell in other countries? When it comes to titles which can work everywhere. No que toca a títulos que funcionam em todo o lado, um nome que me vem à cabeça, por exemplo, é um thriller especulativo que se chama On All e que é um grande sucesso neste momento. Mas esses são casos muito raros e não acontece muitas vezes um título que receba atenção em todo o lado. Especialmente desde a pandemia, isto tem vindo a acontecer com menos frequência. E é assim que os títulos se tornam caros e as editoras entram em leilões porque as editoras em todo o lado veem o potencial do título e querem comprá-lo. E, portanto, muitas editoras dentro do mesmo país tentam adquirir os direitos. Can you speak about... Podes falar um pouco sobre... Claro, não sei se o podes fazer. Podes falar sobre um título que te esteja a entusiasmar neste momento? Algum título sobre o qual possas falar que já não seja um segredo, que te esteja a deixar entusiasmado neste momento? Yes, for example, this book, which is called Everything is Material. Sim, por exemplo, estou a ler um livro que se chama Everything is Material, escrito por uma professora de arqueologia, uma professora holandesa. Ela é holandesa, apesar de ter escrito este livro em inglês, por isso não sei muito bem como pronunciar o apelido dela em inglês, é algo como Kuipers. E é a história de como a humanidade tem usado materiais e de como isso nos moldou. E acho que é muito bom. Não há nada comparável no mercado e acho que é um livro que cumpre a fórmula do sucesso. Os livros com sucesso são aqueles em que não só tens de ter um assunto forte, especialmente algo sobre o qual nunca tenha sido escrito nada anteriormente, ou pelo menos não daquela perspectiva, e depois ter alguém que saiba executar o tópico de uma forma cativante. Acho que o que toda a gente persegue na área editorial é o equilíbrio entre um conceito emocionante e uma execução emocionante. E é aí onde o problema reside na maioria das vezes. Porque há muitos livros com conceitos muito interessantes, mas depois têm uma execução pobre. E isto é verdade tanto para a ficção como para a não ficção. E pelo contrário, quando um autor encontra o equilíbrio perfeito entre os dois fatores, é quando acerta em cheio e é quando um livro se torna um sucesso. Então, Simone, ainda temos algumas perguntas para ti, mas vou introduzir a secção do voucher. Pessoal, como vocês sabem, quem assiste ao Bancast, nós a certa altura desafiamos quem está a ver, quem está a ouvir, para ir à página online da Saída de Emergência e beneficiar de um desconto exclusivo de 5 euros
para compras, seja qual for o livro que vocês queiram. As condições podem ser consultadas na sinopse deste episódio, se tiver alguma dúvida, mas é muito simples, é ir à loja online e usar o voucher com a palavra que o Simone vai escolher. Simone, podes escolher uma palavra para que os nossos leitores e fãs do Bancast possam usar na nossa loja online? Uma palavra. One word. Sure, Pessoa. 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 From Fernando Pessoa? Yes. From the poet? We're talking Sim, sim. about, yes, Estamos a falar de literatura internacional e livros. and books. Perfect. Ok, pessoal, portanto, já sabem, Fernando Pessoa é só o apelido, vale 5 euros. Ele vale mais, mas nós só podemos fazer um desconto de 5 euros. Portanto, aproveitem na nossa página. As condições estão explicadas em baixo. Então, ainda temos algumas questões e acho que é a vez do Luís. A question, I know that, you are one kind of scout. A minha pergunta é, eu sei que tu és um tipo de scout e existem outros tipos de scout, certo? Que procuram puritos para adotar ao cinema e à televisão. Tu trabalhas com essas pessoas também? Quer dizer, se tu souberes que um certo livro vai ser a base para uma adaptação, mas ainda não foi vendido a alguma editora que representas, tu usarias esses outros scouts como fontes? Use those other scouts also as sources? They don't work for one another, but yes, they talk. Sim, quer dizer, eles não trabalham uns para os outros, mas sim, eles trocam ideias e informações. Os scouts de filmes e os scouts literários conseguem dizer às editoras se vai haver um grande acordo cinematográfico, uma grande adaptação de um livro, e sim, um scout de filmes pode dizer-te, e tu podes dizer à tua editora antecipadamente. Apesar de eu considerar isso um pouco matreiro, porque muitos livros que são escolhidos para adaptações de cinema demoram anos a serem adaptados, que é a maioria dos casos, ou nunca chegam efetivamente a ser adaptados. Por isso é que o que tentamos fazer é destacar que estes livros vão ser filmes ou séries e tento dizer às minhas editoras somente quando já é algo certo, quando já estão prestes a começar as filmagens ou uns meses antes do filme estrear. Porque, como mencionei, a maioria dos livros que são escolhidos para a adaptação da tela nunca chegam ao ecrã. É verdade, já falamos muitas vezes sobre isso neste podcast. Bruno. This is a theme Esta é uma coisa que eu e o Luís Filipe estamos mortinhos por saber. Acho que vou saltar algumas perguntas, mas estou mesmo curioso, que é sobre o que tem acontecido no mundo editorial. Sobre as revoluções que têm acontecido no mundo editorial. Acho que todos podemos concordar que o mundo editorial de hoje não tem nada a ver com o que era há 5 ou 10 anos atrás. E estava a perguntar-me qual era a tua opinião sobre isto. O que vês, o que achas que vai ser o futuro do mundo editorial? Em relação a que em particular é que te estás a referir? Bem, temos autopublicação, temos print on demand, temos Amazon, temos muitas tendências que estão a perturbar todos os mecanismos que estavam a acontecer há 10 anos. E não sabemos onde isso vai acabar. E estava a questionar-me, visto que tens uma visão alargada do mundo editorial, o que tens visto, o que achas que vai ser do mundo editorial em 5 ou 10 anos? Uma projeção? That's an interesting question, also a very challenging one. Bem, essa é uma pergunta interessante, mas também bastante difícil. Mas sim, acho que podemos falar sobre alguns aspectos positivos e outros menos positivos. E podemos começar pelos menos positivos. Por exemplo, nos Estados Unidos, podemos observar as grandes editoras ficarem maiores, por exemplo. E sim, há incorporações que são preocupantes porque não queremos que a indústria literária esteja nas mãos de alguns ou nas mãos de uns quantos intervenientes. E a mesma coisa pode ser dita sobre a Amazon, porque a maioria das vendas de livros ocorre através da Amazon e, na verdade, em relação à Amazon, vi uma notícia há umas semanas que falava sobre a existência de apps que tentarão recriar a experiência de um leitor ir a uma livraria. Porque se comprares da Amazon ou de outros retalhistas online,
Normalmente vais comprar aquilo que já sabes que queres. E o que está a faltar atualmente são pessoas que entrem numa livraria e que estejam só a ver, a explorar, a descobrir o próximo livro que nem sabiam que existia. E isto é especialmente importante para novos autores, que não têm muitas reviews e passam despercebidos. E por isso estas apps que estão a ser lançadas aqui nos Estados Unidos estão a tentar recriar esse tipo de experiência, enviando possivelmente numa base diária ou algumas vezes por semana recomendações sobre novos livros com base no teu gosto ou no que costumas ler. Mas não sabemos se vai resultar porque esse tipo de apps estão agora a começar. Pelo lado positivo, podemos dizer, por exemplo, que agora aqui nos Estados Unidos as editoras fizeram uma autoavaliação e descobriram que podiam fazer mais em termos de inclusividade e começaram a contratar mais editores e funcionários de categorias subrepresentadas. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Sejam épicos. And Simone, João Gonçalves, our editor here. Simone, o nosso editor de podcast, o João Gonçalves, estava a perguntar se conheces, e esta é a pergunta de €1.000.000, como nascem as tendências. Porque quando uma tendência nasce, durante alguns meses e às vezes até anos, é feito muito dinheiro com géneros e ideias específicas. E vimos muitas tendências nos últimos 20 anos. Mas mesmo que não saibamos como vão nascer, temos uma ideia da resposta? Do you have an idea, an answer? $1 million question. I would say, A pergunta de €1.000.000. Eu diria que é possível que elas simplesmente nasçam do acaso. Como, por exemplo, pode haver um livro que as editoras até tenham muita expectativa e até pode acontecer que este livro se torne um grande sucesso. E as editoras vão dizer aos outros autores para começarem a escrever sobre o mesmo tópico, porque acham que eles podem fazer melhor ou para tirar vantagem da tendência. E acho que é assim que as tendências acabam por nascer. I was just going to say. Eu só queria dizer, Simone, que nós estávamos à espera que dissesses que sim, somos nós os scouts que criamos as tendências. No, actually, I wanted to add. Good, right? Na verdade, há uma relação entre os livros e a imprensa, eles alimentam-se um do outro. Se um certo tópico começa a receber muita atenção da imprensa, geralmente dá origem a um livro com esse conteúdo e depois são analisados pela imprensa, revistas, jornais, etc. What is the importance of the... Qual é a importância das feiras literárias atualmente? Porque antes da internet, eu acredito que era nas feiras que os editores costumavam comprar os direitos dos livros, quando os agentes podiam conhecer as editoras. Mas agora com a internet achava que as feiras literárias iam perder alguma da sua importância, mas não é o que está a acontecer. Ainda são bastante grandes, toda a gente lá vai, incluindo os scouts. Including the scouts. For the scouts, Os scouts vão às feiras, mas também se podem encontrar em pessoa com as empresas para quem trabalham. Queremos falar de outras coisas que não só do feedback dos livros que estás a enviar para a tua editora. Ocasionalmente, claro, te encontras para falar só de negócios, mas também o fazes para fortalecer a relação para além do trabalho que fazes com eles. Claro que é verdade que com a internet a informação circula mais e mais facilmente. Mas acho que a indústria editorial se baseia em confiança e nas relações pessoais e ir a uma feira literária dá-nos vantagem a esse respeito. Se estás lá, conheces pessoalmente um agente e esse agente pode estar a pensar em ti da próxima vez que receber um grande livro e tu podes ser um dos primeiros a recebê-lo. I have a very quick. Eu tenho uma pergunta rápida. Acho que tens um dos melhores trabalhos do mundo, porque és pago para ler, o que é maravilhoso. Um trabalho de sonho. Gostava de te perguntar se depois de toda a leitura profissional que tens de fazer, consegues ainda ter tempo e paz de mente para ler os livros de que gostas e se tens, qual é o livro que estás a ler neste momento? Are you reading right now? I do. I try to find. Tenho. Tento encontrar o tempo para ler por lazer também.
Embora às vezes tenha a sensação, mesmo quando estou a ler por lazer, de que lhe lanço um olhar profissional. E ao longo dos últimos anos comecei a fazer algo que nunca tinha feito antes, que é se as primeiras 30 páginas deste livro que estou a ler por lazer não forem boas o suficiente, vou pausá-lo e avançar para o próximo. Agora até ando a ler mais os clássicos e adoro ler não-ficção, especialmente livros sobre antropologia ou história. Algo que me ajuda a entender o mundo. Parece que estás a descrever o nosso catálogo: antropologia, ciência pop. Sim. Este é o livro que acabei de ler ontem à noite, que recomendo. Fala de relatórios sobre a nova ciência, é muito interessante. Marshall Sahlins era um antropólogo que faleceu há pouco. I didn't say this. Eu não disse isto no início do podcast, mas o Simone é o scout a saída de emergência. Começamos a trabalhar há uns anos e conhecemos em Frankfurt e por isso aí tem a importância das feiras literárias. Ok, Simone, vou deixar-te com a minha última questão, porque a questão do Luís era muito mais interessante do que a minha. Antes de mais, muito obrigado por ter estado connosco. Um italiano a viver em Nova York. Quando voltas para a Itália? When do you get back to Italy? Actually next week, but not very often. Na verdade vou na próxima semana, mas quer dizer, eu não costumo ir muitas vezes porque eu tenho uma, digamos, relação conflituosa com a Itália. Muitas políticas com as quais não me identifico, apesar de que agora, infelizmente, tenho de considerar à luz do que se está a passar aqui. In the States. Ok, Simone. Thank you so much. Ok, Simone, muito obrigado por aceitares o nosso convite e foi fantástico falar sobre esta atividade dos scouts literários. Tudo bom para ti e para os livros que vais propor aos teus clientes. Propose to your clients. We are connected, so it's good for me, it's good for you too. Yeah. Thank you so much. Thank you Bye very bye. much. Bye.